5. Herege. Eu vi o fim e ouvi seu nome. A noite das tristezas, a verdadeira desolação, a tempestade eterna. Coletado no terceiro dia de Nenes, ano de 1172, 15 segundos antes da morte. O indivíduo era um jovem olhos escuros de origem desconhecida. Shallan não esperava que Jasnah Kholin fosse tão bela. De uma beleza majestosa e madura, tal como se vê em retratos de antigas eruditas. Shallan se deu conta de que, ingenuamente, esperava que Jasnah fosse uma solteirona feia, como as severas matronas que a haviam instruído anos antes. Como alguém poderia imaginar de outro modo uma herege com mais de 30 anos e ainda solteira? Jasnah não era nada disso. Era alta e esbelta, tinha pele lisa, sobrancelhas finas e negras em uma densa cabeleira cor de ônix. Presa em parte no alto da cabeça, enrolada em um pequeno cilindro dourado e fixada por 2 longos grampos, com o resto caindo pela nuca em minúsculos cachos. Mesmo presos e frisados, o cabelo lhe chegava aos ombros. Soltos, seriam tão longos quanto os de Shallan, que lhe passavam da metade das costas. Jasnah tinha um rosto quadrado e penetrantes olhos violeta claros. No momento, prestava atenção em um homem vestido com uma túnica verde escura e branca, as cores reais de Kharbrandt, que discursava para alguns ouvintes. A luminosa Kholin era vários centímetros mais alta que o homem. Aparentemente, a famosa altura dos aletianos não era exagerada. Jasnah relanceou um olhar a Shallan. Notou sua presença e voltou a prestar atenção na conversa. Pai das tempestades. Aquela mulher era mesmo irmã de um rei. Reservada, escultural, imaculada em seu vestido azul e prata, de um modelo idêntico ao de Shallan, com colarinho alto e botões nas laterais, embora o busto de Jasnah fosse muito mais volumoso que o de Shallan, e sua saia rodada se arrastasse pelo chão. As mangas eram longas e pomposas, com a esquerda abotoada sobre a mão segura, de modo a ocultá-la. Em sua mão livre havia uma joia notável, 2 anéis e um bracelete ligados por diversas correntes, que sustentavam um grupo triangular de gemas sobre as costas da mão. Era um transmutador, nome usado tanto para a pessoa que realizava o processo, quanto para o fabrial que o tornava possível. Jasnah se esgueirou para dentro da sala. Cachorrada louco. Tentando observar melhor as gemas grandes e brilhantes. Seu coração começou a bater mais depressa. O transmutador parecia idêntico ao que ela e os irmãos haviam encontrado no bolso interno do casaco de seu pai. Jasnah e o homem de túnica começaram a caminhar na direção de Shallan, ainda conversando. Como Jasnah reagiria agora que sua pupila finalmente chegara? Ficaria zangada com sua demora? Shallan não podia ser responsabilizada por isso, mas as pessoas frequentemente esperavam coisas irracionais de seus inferiores. Como a grande câmara à entrada, aquele salão fora escavado na rocha, mas era mais ricamente mobiliado, e seus candelabros ornamentados exibiam gemas que resplandeciam à luz. Em sua maioria, eram granadas violetas escuras que estavam entre as pedras menos valiosas. Mesmo assim, o número de gemas por si só já faria o candelabro valer uma pequena fortuna. Mais impressionante para Shallan, no entanto, era a simetria do modelo e a beleza dos cristais que pendiam do candelabro. Quando Jasnah se aproximou, Shallan pôde escutar parte do que ela estava falando. Percebe que esta medida poderia provocar uma reação desfavorável dos devotários? Dizia ela, falando em eletiano. Era um idioma muito parecido com o vedeno, e Shallan se tornara fluente nele quando criança. Sim, luminosa, disse o homem de túnica. Era um homem idoso, de barba branca e olhos cinza claros. Seu rosto franco e amável parecia muito preocupado. Ele usava um chapéu de copa baixa e cilíndrica que combinava com o branco e laranja de sua túnica.
uma túnica luxuosa. Seria algum tipo de comissário real? Não. Aquelas gemas em seus dedos, sua postura, a deferência de outros assistentes olhos claros em relação a ele. Pai das tempestades, pensou Shallan. Só pode ser o próprio rei. Não o irmão de Jasna, Elrocar, mas o rei de Kharbrandt, Taravangian. Apressadamente, Shallan executou a reverência apropriada, que foi percebida por Jasna. Os fervorosos têm muita influência aqui, majestade, disse Jasna em voz suave. Assim como eu, replicou o rei. A senhora não precisa se preocupar comigo. Muito bem. Suas condições são razoáveis. Leve-me até o lugar e verei o que pode ser feito. Agora, com sua licença, preciso atender uma pessoa. Jasna fez um pequeno gesto na direção de Shallan, no sentido de que se juntasse a eles. Certamente, Luminosa, disse o rei. Ele parecia submisso a Jasna. Kharbrandt era um reino muito pequeno, somente uma cidade, enquanto Aletkar era um dos mais poderosos do mundo. Uma princesa letiana podia muito bem se situar acima de um rei kharbrantiano em termos reais, dependendo do protocolo. Shallan se apressou em alcançar Jasna, que caminhava um pouco atrás do rei, enquanto este começava a falar com seus criados. Luminosa, disse Shallan. Sou o Shallan Davar, com quem a senhora marcou um encontro. Lamento profundamente não ter conseguido alcançar a senhora em Dumadari. A culpa não foi sua, disse Jasna, acenando com a mão. Eu não esperava que você chegasse a tempo, mas não sabia ao certo para onde iria depois de Dumadari quando lhe enviei aquela mensagem. Jasna não estava irritada, o que era bom sinal. Shallan sentiu um pouco de ansiedade, de sua ansiedade se dissipar. Estou impressionada com a sua tenacidade, menina, prosseguiu Jasna. Sinceramente, não esperava que você me seguisse até tão longe. Depois de Kharbrandt, eu ia parar de lhe enviar mensagens, pois tinha presumido que você desistiria. A maioria desiste nas primeiras paradas. A maioria? Então era uma espécie de teste? E Shallan passara? Sim, realmente, continuou Jasna pensando em voz alta. Talvez eu deixe você me apresentar uma petição para se tornar minha pupila. Shallan quase tropeçou de susto. Apresentar uma petição? Já não fizera isso? Luminosa, disse Shallan. Eu pensei que... Bem, sua carta... Jasna encarou. Eu lhe dei permissão para se encontrar comigo, senhorita Davar. Não prometi que ia aceitar você. A formação e os cuidados com a pupila constituem uma distração para a qual eu não tenho muita tolerância nem muito tempo atualmente. Mas você veio de longe. Vou considerar seu pedido. Mas quero que compreenda que minhas condições são estritas. Shallan disfarçou uma careta. Nenhuma impertinência, observou Jasna. Isso é bom sinal. Impertinência, Luminosa? Por parte de uma Olhos Claros? Você ficaria surpresa, disse Jasna secamente. Mas a atitude somente não garantirá seu lugar. Diga-me, qual o seu nível de educação? Alto em algumas áreas, disse Shallan. Depois acrescentou com certa hesitação. Muito deficiente em outras. Muito bem, disse Jasna. À frente, o rei parecia apressado, mas, sendo idoso, até seu passo acelerado era vagaroso. Então vamos fazer uma avaliação. Responda francamente e não exagere, pois eu logo descobrirei suas mentiras. Também não use de falsa modéstia. Não tenho paciência com bobocas. Sim, Luminosa. Vamos começar com música. Como você avaliaria seu talento? Tenho bom ouvido, Luminosa, disse Shallan com sinceridade. Sou melhor no canto, mas recebi treinamento na cítara e nas flautas. Devo estar longe das melhores que a senhora já ouviu, mas também devo estar longe das piores. Sei muitas baladas históricas de cor. Cante para mim o refrão de Melodiosa Adrene. Aqui? Eu não gosto de repetir, menina. Shallan corou, mas começou a cantar.
Não foi sua melhor apresentação, mas sua entonação foi cristalina e ela não tropeçou nas palavras. Bom, disse Jasna, quando Shallan parou para tomar fôlego. Línguas? Shallan se atrapalhou por alguns momentos, tendo que desviar a atenção de sua tentativa frenética de se lembrar do verso seguinte. Línguas? Falo aletiano fluentemente, é óbvio, disse ela. Leio razoavelmente em taileno e falo aziciano bem. Consigo me fazer entender em selaniano, mas não leio nada. Jasna não fez nenhum comentário. Shallan começou a se sentir nervosa. E quanto à escrita? Perguntou Jasna. Conheço todos os glifos maiores, menores e temáticos e sei pintá-los caligraficamente. A maioria das crianças sabe. Quem já me viu pintando glifos amuletos os considerou impressionantes. Glifos amuletos? Respondeu Jasna. Pensei que você quisesse ser uma erudita, não uma veiculadora de superstições tolas. Eu mantenho um diário desde criança, prosseguiu Shallan, para praticar minha redação. Parabéns, replicou Jasna. Quando eu precisar de alguém para escrever um tratado sobre seu pônei de pelúcia, ou sobre alguma pedra interessante que descobriu, vou mandar chamar você. Você não tem nada a oferecer que demonstre que realmente tem talento? Shallan corou. Com o devido respeito, Luminosa, a senhora tem em mãos uma carta minha que foi convincente o bastante para a senhora me conceder essa entrevista. Um argumento válido, disse Jasna, assentindo. Você demorou bastante para apresentá-lo. Como foi sua formação em lógica e nas matérias relacionadas? Sou proficiente em matemática básica, respondeu Shallan, ainda ruborizada. E sempre ajudava meu pai nas contas menores. Li as obras completas de Tormas, Nashan, Niali, o Justo e, claro, Nohadon. Placini? Quem? Não. Gabratin, Yustara, Manalini, Siazik, Shalka, filha Haswet. Shallan se retraiu e balançou a cabeça. O último nome era obviamente chino. Será que os chinos tinham mesmo mestres em lógica? Será que Jasna realmente esperava que suas pupilas tivessem estudado textos tão obscuros? Entendo, disse Jasna. Bem, e história? História. Shallan se retraiu mais ainda. Essa é uma das áreas em que sou mais deficiente, Luminosa. Meu pai nunca encontrou uma tutora adequada para mim. Eu li os livros de histórias que ele tinha. Quais eram? Basicamente, toda a série Tópicos de Barley Shallan. Jasna fez um gesto de desdém. Mal vale o tempo que foi gasto para serem escritos. Um apanhado popular de fatos históricos, na melhor das hipóteses. Peço desculpas, Luminosa. É uma falha embaraçosa. A história é a mais importante das subartes literárias. Se se pensar que seus pais dariam uma atenção especial a essa área, se esperavam que você fosse estudar uma historiadora como eu. Minhas circunstâncias são um pouco comuns, Luminosa. A ignorância é bastante comum, senhorita Davar. Quanto mais eu vivo, mais me dou conta de que é o estado natural da mente humana. Há muita gente que luta para defender sua sanidade e ainda esperam que você se impressione com seus esforços. Shallan corou novamente. Sabia que tinha deficiências, mas já não tinha expectativas pouco razoáveis. Sem dizer nada, ela continuou a caminhar ao lado da mulher mais alta. Qual seria o comprimento daquele corredor, afinal de contas? De tão perturbada, ela nem mesmo olhou para as pinturas pelas quais passavam. Entraram em outro corredor, penetrando ainda mais fundo na encosta da montanha. Bem, vamos falar de ciências então. A entonação de Jasna era de desagrado. Como você se situa nessa área? Eu tenho uma base científica razoável, como se pode esperar de uma jovem da minha idade, respondeu Shallan, em um tom mais glacial do que desejava. Isso significa... Sei falar com segurança sobre geografia, geologia, física e química. Estudei particularmente biologia e botânica,
pois tive condições de me aprofundar no assunto com relativa independência nas terras de meu pai. Mas, se a senhora espere que eu solucione o enigma de Fabrizan em um estalar de dedos, acho que vai ficar desapontada. Será que não tenho o direito de fazer perguntas razoáveis às minhas possíveis alunas, senhorita Davar? Razoáveis? Suas exigências são tão razoáveis quanto as feitas aos 10 arautos no dia da aprovação. Com o devido respeito, Luminosa, a senhora parece querer que suas possíveis alunas já sejam mestres eruditas. Talvez eu possa encontrar nesta cidade 2 ou 3 fervorosos de 80 anos que talvez se adequem às suas exigências. Eles podem se candidatar ao posto, embora possam estar um pouco surdos para entender suas perguntas. Compreendo, respondeu Jasna. E você se dirige aos seus pais com esse mesmo atrevimento? Shallan estremeceu. O tempo que passara com os marinheiros lhe destravara demais a língua. Teria percorrido todo aquele caminho apenas para ofender Jasna? Ela pensou nos irmãos desamparados, mantendo uma tênue fachada em suas terras. Voltaria para eles derrotada após desperdiçar aquela oportunidade? Eu não falava com eles assim, Luminosa. Nem deveria falar assim com a senhora. Peço desculpas. Bem, pelo menos você tem humildade suficiente para reconhecer um erro. Mesmo assim, estou desapontada. Como sua mãe achou que você estava pronta para ser minha pupila? Minha mãe faleceu quando eu era criança, Luminosa. E seu pai logo se casou de novo, com Malise Gevelmar, se não me engano. Shallan levou um susto ao ver que ela sabia tanto. A casa da Vara era antiga, mas de poder e importância medianos. O fato que Jasna sabia o nome de sua madrasta dizia muito sobre ela. Minha madrasta faleceu recentemente. Não foi ela que me enviou para ser sua pupila. Tomei essa iniciativa por mim mesma. Meus pêsames, disse Jasna. Talvez você devesse ficar com seu pai, cuidando de suas propriedades e lhe oferecendo consolo, em vez de me fazer perder tempo. Os homens à frente dobraram em outra passagem. Jasna e Shallan os seguiram, entrando em um corredor menor, com um ornamentado tapete vermelho e amarelo e espelhos pendurados nas paredes. Shallan se virou para Jasna. Meu pai não precisa de mim. Bem, era verdade. Mas eu preciso muito da senhora, como prova esta entrevista. Se ignorância é uma coisa que a irrita tanto, poderia a senhora, em sã consciência, deixar passar a oportunidade de me livrar dela? Já fiz isso antes, senhorita Davar. Você é a 12ª mulher a me pedir tutelagem este ano. 12? Pensou Shallan. Em um só ano? Ela presumira que as mulheres mantinham distância de Jasna devido à sua hostilidade contra os devotários. O grupo chegou ao final do estreito corredor, dobrou uma esquina e se deparou, para a surpresa de Shallan, com um lugar onde um grande bloco de pedra caíra do teto. Cerca de uma dúzia de criados estavam postados ali, alguns parecendo ansiosos. O que estava acontecendo? Grande parte do entulho, evidentemente, já fora removida, mas o buraco no teto parecia ameaçador. Não sabia para o céu. Como eles haviam caminhado em declive, era provável que estivessem bem abaixo do solo. A pedra enorme, mais alta que um homem, caíra diante de uma passagem à esquerda. Não havia como contorná-la para entrar no aposento adjacente. Shallan pensou ouvir sons partindo de lá. O rei se aproximou da pedra, falando com uma voz tranquilizadora. Tirando um lenço do bolso, ele o esfregou na testa enrugada. São os perigos de se viver em um prédio entalhado diretamente na rocha, disse Jasna, apressando o passo. Quando isso aconteceu? Aparentemente, ela não fora chamada à cidade com aquele propósito. O rei estava apenas tirando proveito de sua presença. Durante a última grande tormenta luminosa, disse o rei, balançando a cabeça e agitando o seu fino e caído bigode branco. Os arquitetos do palácio podem abrir caminho até o aposento, mas isso levaria tempo, e a próxima grande tormenta está prevista para daqui a alguns dias. Além do mais, quebrar a pedra poderia causar a queda de outras partes do teto.
Pensei que Carbrandt estivesse protegida das grandes tormentas, Vossa Majestade, disse Shallan, o que lhe valeu um olhar por parte de Jasna. A cidade é abrigada, minha jovem, disse o rei, mas a montanha rochosa atrás de nós é fortemente castigada pelas tempestades. Isso às vezes provoca avalanches do outro lado, o que, por sua vez, faz todas as encostas estremecerem. Ele olhou para o teto. Desmoronamentos são muito raros, e nós pensávamos que esta área era bem segura, mas... Mas é de pedra, disse Jasna, e não há como prever veios quebradiços ocultos sob a superfície. Ela inspecionou o monolito que caíra do teto. Isso vai ser difícil. Provavelmente vou perder uma pedra focal muito valiosa. Começou o rei, limpando a testa novamente. Se pelo menos nós tivéssemos uma espada fractal. Jasno interrompeu com um aceno de mão. Eu não estava tentando renegociar nosso acordo, Majestade. O acesso ao Paleneu vale o custo. Será necessário que o senhor mande alguém trazer alguns trapos molhados. Peça para que a maior parte dos criados vá para a outra ponta do corredor. Talvez seja melhor que o senhor espere lá também. Vou ficar aqui, disse o rei, causando objeções entre seus criados, inclusive um homem grande que envergava uma placa peitoral de couro preto, provavelmente seu guarda-costas. Não vou me esconder como um covarde enquanto minha neta está presa lá. Não era de admirar que ele estivesse tão ansioso. Jasna não discutiu mais. Shallan leu em seus olhos que o fato de o rei estar arriscando a vida não lhe importava. Aparentemente, o mesmo se aplicava a Shallan, pois Jasna não a mandou se afastar. Os criados se aproximaram com os panos molhados e os distribuíram. Jasna recusou o que lhe foi oferecido. O rei e o guarda-costas usaram os seus para cobrir o nariz e a boca. Shallan pegou um. Qual seria o objetivo daquilo? 2 criados passaram alguns panos molhados por uma fresta entre a rocha e a parede para os que estavam aprisionados no outro aposento. Em seguida, todos se afastaram às pressas pelo corredor. Jasna tateou o pedregulho. Senhorita Davar, que método você usaria para descobrir a massa desta pedra? Shallan hesitou. Bem, suponho que perguntaria a Sua Majestade. Seus arquitetos provavelmente já fizeram um cálculo. Jasna inclinou a cabeça. Uma resposta elegante. Eles calcularam, Majestade? Sim, luminosa Colin, disse o rei. Aproximadamente 15.000 cavalos. Jasna olhou para Shallan. Um ponto a seu favor, senhorita Davar. Um erudito sabe que não deve perder tempo redescobrindo informações já conhecidas. É uma lição que eu mesma às vezes esqueço. Shallan se encheu de orgulho. Já tinha uma ideia de que Jasna não fazia elogios à toa. Seria um sinal de que a mulher ainda estava considerando como pupila? Jasna levantou a mão livre, onde cintilava o transmutador. Shallan sentiu o coração acelerar. Nunca vira uma transmutação. Os fervorosos eram muito reservados no tocante ao uso de seus fabriais, e ela nem sabia que seu pai possuía um até o encontrarem. Claro que já não funcionava. Esse era um dos principais motivos de ela estar ali. As gemas inseridas no transmutador de Jasna eram enormes, das maiores que Shallan já vira. Valendo muitas esferas cada. Uma delas era um quartzo fumê, gema puramente preta de superfície vítrea. A segunda era um diamante. A terceira, um rubi. Todas haviam sido lapidadas. Uma pedra lapidada podia conter mais luz das tempestades, no formato oval, com múltiplas facetas reluzentes. Jasna fechou os olhos e pressionou a mão contra o pedregulho caído. Depois ergueu a cabeça e inalou lentamente. As pedras nas costas de sua mão começaram a luzir com mais intensidade. O quartzo fumê, em especial, adquiriu um brilho tão grande que se tornou difícil fitá-lo. Shallan prendeu a respiração. Só se atrevia a piscar e memorizar o que via. Por um longo momento, nada aconteceu. Então, ela ouviu um som breve, uma vibração baixa,
como se um grupo de vozes cantarolasse ao longe, uma nota única e pura. A mão de Jasna penetrou a pedra. O pedregulho desapareceu. Um jato de fumaça preta tomou o corredor, o suficiente para cegar Shallan. Era como o resultado de 1000 fogueiras sendo apagadas e cheirava a madeira queimada. Shallan se apressou em cobrir o rosto com um trapo molhado, enquanto se punha de joelhos. Estranhamente, seus ouvidos pareciam tapados, como se ela tivesse descido de uma grande altura. Teve de engolir em seco para desbloqueá-los. Assim que seus olhos começaram a lacrimejar, ela os fechou com força e prendeu a respiração. Seus ouvidos se encheram com um som sibilante. O ruído cessou. Ela abriu os olhos e começou a piscar. Viu o rei e seu guarda-costas encostados à parede ao lado. Fumaça ainda se acumulava no teto, impregnando o corredor com seu cheiro. Jasna permanecia de pé, com os olhos ainda fechados, ali à fumaça. Seu rosto e suas roupas estavam cobertos de fuligem, que também deixara marcas nas paredes. Shallan já lera sobre o assunto, mas ainda estava impressionada. Jasna transformara o bloco de pedra em fumaça, e como a fumaça era menos densa que a pedra, a mudança a dispersar em uma irrupção explosiva. Era verdade. Jasna, de fato, tinha um transmutador funcional e poderoso. 9 entre 10 transmutadores conseguiam efetuar algumas transformações limitadas. Criar água ou grãos a partir de pedra. Formar casas simples de um só cômodo a partir do ar ou de tecidos. Um transmutador mais poderoso, como o de Jasna, podia efetuar qualquer transformação. Literalmente, converter qualquer substância em outra. Como os fervorosos deviam estar irritados com o fato de uma relíquia tão poderosa e sagrada estar nas mãos de uma pessoa alheia ao fervor. E uma herege ainda por cima. Cambaleante, Shallan se levantou, respirando um ar úmido, mas limpo, através do pano sobre o rosto. Engoliu em seco outra vez, os ouvidos estalando novamente enquanto a pressão do ar no corredor retornava à normalidade. Momentos depois, o rei correu para o aposento contíguo, agora acessível. Uma menininha, juntamente com diversas damas e outros criados do palácio, estava sentado no lado oposto da sala, tossindo. O rei a tomou nos braços. Ela era jovem demais para usar uma manga de recato. Jasna abriu os olhos, piscando, como se momentaneamente desnorteada. Depois respirou fundo, sem tossir. Na verdade, até sorriu, parecendo gostar do cheiro de fumaça. Virou-se então para Shallan, concentrando-se nela. Você ainda está esperando uma resposta. Receio que não vá gostar do que eu vou dizer. Mas a senhora ainda não terminou de me testar, disse Shallan, forçando-se a ser corajosa. Com certeza, a senhora não vai emitir um julgamento até terminar. Não terminei? Perguntou Jasna, franzindo a testa. A senhora não me fez perguntas sobre todas as artes femininas. Deixou de fora a pintura e o desenho. Nunca me foram muito úteis, mas fazem parte das artes, respondeu Shallan, sentindo-se desesperada. Era o domínio em que era mais proficiente. Muitas consideram as artes visuais como as mais refinadas de todas. Eu trouxe meu portfólio. Posso mostrar à senhora do que sou capaz. Jasna franziu os lábios. As artes visuais são uma frivolidade. Já analisei os fatos, menina, e não posso aceitar você. Sinto muito. Shallan sentiu o coração apertado. Majestade, disse Jasna para o rei, eu gostaria de ir ao Palanel. Agora? Disse o rei, embalando sua neta. Mas vamos ter um banquete. Agradeço o convite, mas tenho abundância de tudo, menos tempo. Claro, disse o rei. Vou levar a senhora pessoalmente. Obrigado pelo que fez. Quando eu soube que a senhora havia solicitado a entrada, ele continuou a tagarelar com Jasna, que o seguiu mudamente pelo corredor, deixando Shallan para trás.
Shalom apertou a bolsa contra o peito. 6 meses de busca para acabar assim. Frustrada, ela apertou o trapo, fazendo escorrer água fuliginosa por entre os dedos. Tinha vontade de chorar. Era o que teria feito se ainda fosse a menina que era 6 meses atrás. Mas as coisas haviam mudado. Ela havia mudado. Se falhasse, a casa da VAR cairia. Shalom sentiu sua determinação se redobrar. Embora não conseguisse impedir que algumas lágrimas de frustração lhe escorressem pelos cantos dos olhos. Não desistiria até que Jasna fosse forçada a acorrentá-la e pedir que as autoridades a levassem. Com passadas surpreendentemente firmes, ela caminhou na direção seguida por Jasna Collin. 6 meses antes, explicara aos irmãos um plano desesperado. Ia se tornar pupila de Jasna Collin, erudita e herege. Não pelo aprendizado, não pelo prestígio, mas para descobrir onde Jasna guardava seu transmutador. E então o roubaria.